Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. Faço um vídeo hoje com o título As divisões discrepantes entre as igrejas, abordando um pouco o comentário do nosso amigo Telmo Gama, que ele comentou no vídeo que eu fiz anterior sobre a questão de campanhas, de ressurreição que acontece dentro da igreja. Se você é novo no canal e ainda não assistiu, eu deixo o convite para que você assista o vídeo do canal. Ali é uma análise cética sobre essa doutrina de ressurreição, porque no caso a Bíblia, o cristianismo, ele prega a crença em ressurreição. E isso, como todos nós já sabemos, é uma coisa que não existe, A pessoa morreu, ela simplesmente deixa de existir, Ela apodrece, ela se desintegra e deixa de existir. Assim como quando uma pessoa nasce, ela passa a existir, quando ela morre, ela deixa de existir. O que vem depois da morte, Existem diversas teorias religiosas de crenças, porém nenhuma tem uma evidência concreta, racional e científica. Pois muito bem, eu convido você, que é aqui do canal, ou também os demais amigos que já acompanham, a analisarmos juntos aqui o excelente comentário do nosso amigo Telmo Gama, que ele diz da seguinte forma: mais uma ótima analogia, Walter. Vou sugerir aqui um tema que poderia ser um vídeo produzido por você aqui no seu canal, analisando a fé pela razão. Muito obrigado, meu amigo Telmo Gama, pela parte que me toca, também ao trabalho aqui do canal, que na verdade é um trabalho que faço para todas as pessoas, tanto os céticos, os irreligiosos, que é compostos por ateus, agnósticos, enfim, deístas, ignósticos, enfim, apateístas, todas as pessoas que propriamente não seguem a religião, como também aos religiosos, aos amigos cristãos, judeus, muçulmanos, hinduístas, espíritas. Todas as pessoas são bem-vindas, e o canal aqui é um espaço aberto para que a pessoa apresente a sua posição, o seu pensamento, enfim. No caso aqui, nosso comentário do amigo Telmo Gama, ele prossegue da seguinte forma: observa a discrepância entre as milhares das igrejas cristãs que seguem a Bíblia. Os católicos afirmam que sua igreja é a única religião verdadeira, pois foi fundada pelo próprio Cristo, Deus da Bíblia. Ora, nos evangelhos se lê que Cristo fundou a sua Bíblia, a sua igreja, sobre Pedro, Mateus 16:19, que prometeu a São Pedro que o demônio jamais venceria a igreja. Entretanto, as igrejas protestantes, os evangélicos, foram fundadas a partir do século XVI, mais precisamente aqui no ano de 1517, por Lutero, considerado o pai dos protestantes evangélicos. Com isso, os católicos afirmam que elas não foram fundadas por Cristo. E ainda afirmam que essas igrejas evangélicas se rebelaram contra o Papa, sucessor de São Pedro, declarando que cada um pode interpretar a Bíblia do seu modo. Com isso, já se nota que nem entre os cristãos há consenso. Como pode um suposto livro sagrado causar tantas interpretações contrárias e adversas, já que todas as igrejas, no caso, adoram o mesmo livro inspirado pelo Deus bíblico? Os cristãos afirmam que a Bíblia foi inspirada por Deus ao invés de afirmar Deus, Javé, Jeová, Jesus Cristo, ou seja, eles omitem afirmar ser o Deus bíblico para não atenuar ainda mais as discrepâncias entre o Velho e o Novo Testamento. Certo? Enfim, aqui temos um comentário do nosso amigo Telmo Gama. A primeira imagem aqui, eu procuro trabalhar com imagens, como você pode observar aqui ao lado, para facilitar a ilustração do que eu quero passar no vídeo para os amigos. Aqui nessa imagem vemos dois cristãos, cada um sentado num banco. Você vê de um lado o cristão católico e do lado B você tem o cristão protestante, certo? Enfim, o que ocorre aqui? Ambos são cristãos, eles reconhecem, dizem, alegam, pelo menos teoricamente, seguir a Jesus Cristo, baseado no que está escrito nos evangelhos canônicos da Bíblia cristã. Porém, a diferença entre o católico e o protestante é que o católico ele tem 3 pilares doutrinários e de regras de fé para ser seguidos, que é composta pela tradição,
a Bíblia propriamente e o magistério. O protestante, ou seja, no século XVI, quando houve a reforma, Martinho Lutero ele trouxe 5 solas, ou seja, 5 declarações teóricas que todo cristão que aderisse ao protestantismo, ele teria que passar a praticar, que é a sola Escritura, ou seja, somente a Bíblia, a sola Fide, somente a fé, sola Christus, somente Cristo, né? Sola Gratia, somente a graça, em oposição à lei, e soli Deo Gloria, que é glórias somente a Deus. Então são 5 pilares do protestantismo que é baseado em cima da Bíblia. E essa ideia de que a igreja deve seguir somente a Bíblia, ela não é uma ideia primária que surgiu com Martinho Lutero. Ela é uma ideia que surgiu em torno de uns 150 anos antes, com 2 teólogos pré-reformadores cristãos, que é John Wycliffe. Se você pesquisar sobre John Wycliffe, ele foi o primeiro pré-reformador do cristianismo e ele que trouxe essa ideia de que a igreja precisava se basear na Bíblia, né, nas Escrituras, e que ela tinha autoridade suficiente e que a tradição poderia ser algo que não deveria ser seguido. Logo em seguida, John Huss, que também foi um seguidor, né, teve a sua revolta contra a igreja romana organizada, ele também teve sua revolta baseado no John Wycliffe. Eles viveram com um pouco antes de 100 anos antes de Martinho Lutero. Porém, a reforma, propriamente, ela se deu início com Martinho Lutero. E, a partir de Martinho Lutero, surgiram outros reformadores, e aí eles começaram a ter uma base, ou seja, somente a Bíblia. De lá para cá, nesses 500 anos de reforma, que inclusive agora em outubro de 2017 comemora exatamente 500 anos, você vê aí milhares e milhares de denominações evangélicas protestantes. Porém, houve diversas divisões eclesiológicas dentre essas organizações. A principal divisão, propriamente, católico e protestante, que também tem os ortodoxos, né, que não é muito comum aqui na América, justamente porque eles vivem eles têm uma difusão muito maior no Oriente, né? Turquia, Oriente Médio, a própria África, né? O norte da África. Então é muito mais comum cristãos ortodoxos do Oriente, né? Os cristãos sírios, os coptos, a igreja grega, eles já vivem, né? Dominam mais a região do leste europeu e Ásia propriamente, do que aqui a América. Você até pode encontrar cristãos ortodoxos, que no Brasil existem igrejas ortodoxas, porém elas não têm uma difusão muito profunda, porque aqui propriamente a América é dominada tanto pelo catolicismo romano como pelo protestantismo. Então o católico, a diferença base primária é que o católico ele é regido pela tradição, tá? Ou seja, ele segue tradição. O primeiro embate que um protestante ou um evangélico tem que ter em mente quando for debater com um católico é entender que católico ele não tem obrigação de seguir somente a Bíblia. E sim, ele segue tradição da igreja, que a tradição, muitas coisas da tradição são baseadas nas Escrituras, porém quem faz essa ligação de tradição e a Bíblia né, no caso das Escrituras, é o magistério, que é o corpo eclesiástico da Igreja de Roma. É isso que muitos protestantes não entendem. Ah, não, porque tem que seguir somente a Bíblia. É porque a Bíblia é palavra de Deus, que não sei o que, eles rejeitam. Não, meu caro. Eles seguem a tradição. A tradição na Igreja de Roma, ela é superior às Escrituras. Ela vem primariamente. E isso não tem nada de errado. Por quê? Porque essa ideia de que você deve seguir somente as Escrituras foi uma ideia que veio depois a partir do século XIV, com John Wycliffe. Ele que veio com essas ideias de autoridade suprema da Bíblia, das Escrituras. Então, se a pessoa é católica, ela deve seguir a igreja. O que a igreja determinar que ela vai fazer, ela vai ter que fazer, pronto, acabou. Porque ela segue a igreja. Não tem incoerência nenhuma. Mesmo que tenha supostas contradições entre a tradição e a Bíblia, ela vai continuar seguindo a igreja, é o que a igreja ordenar, certo? E toda essa regência é feita pelo magistério, pelo Papa, pelos arcebispos, pelos bispos e também pelos padres. Agora, o evangélico, o protestante, ele é mais incoerente. Eu, como cético, eu que tenho uma formação teológica, né, na área cristã, eu já fui protestante,
certo? Eu fui protestante aí durante... joga aí uns 12, 13 anos da minha vida. Fui protestante, desde criança, né? Molequinho, eu já ia na igreja. E aí depois eu comecei a me aprofundar na teologia. Tive um interesse, né? Comecei a estudar teologia e estudar as igrejas, suas divisões, como o nosso amigo Thelma aqui expôs, né? E comecei a me deparar com as discrepâncias. Eu já até vi teólogos, apologetas cristãos, dizerem que essas divisões da igreja não alteram a essência do evangelho. Eu discordo. No caso, a essência da fé propriamente, reconhecer Jesus ressuscitado e que Jesus ascendeu aos céus e que ele veio em terra. O problema é que a essência propriamente do cristianismo, ela é alterada sim com essas divisões. Eu vou explicar o porquê. Por exemplo, o batismo é um sacramento dentro do cristianismo. Ou seja, o batismo, quando uma pessoa ela se converte ao cristianismo, ela vai se batizar. O que é o batismo? O batismo é o reconhecimento. A pessoa ela reconhece que ela vai mudar a vida dela, uma conversão. E ela mostra isso publicamente através do batismo. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. O batismo nas igrejas são todos iguais? Não, não é todo igual. Tem igreja que só batiza um membro no rio. Outros tem que batizar no mar. O outro batiza por aspersão. Né? Pega lá um pouco de água e joga em cima da cabeça da pessoa, está batizado. Que é o caso da igreja presbiteriana. Existe o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe outra igreja que fala o batismo em nome do Espírito Santo, do Filho e do Pai. Ou seja, é tudo igual? Não, não é tudo igual. Mas todas as igrejas têm um batismo. Tem. Agora, e a forma que esse batismo faz? E o reconhecimento e validade desses batismos? Não existe. Santa Ceia é a mesma coisa. A Santa Ceia, propriamente, que é também um sacramento que, creio eu, que mais de 90% das igrejas praticam, para não falar 100%. E também a forma que é conduzido a Santa Ceia, cada igreja tem a sua forma, tem o seu jeito. Certo? A interpretação, como eu vejo aquele sacramento, como se vê aquela doutrina. É isso que envolve as diferenças do cristianismo, que entra, como o nosso amigo Thelmo Gama ilustrou muito bem aqui no comentário, né? As discrepâncias. É uma coisa que totalmente contraditória. Uma igreja é contraditória entre a outra. Outras interpretam que tem inferno. Por exemplo, a pessoa morre, tem uma alma. Tem igreja que tem a visão dicotômica, ou seja, não crê na alma imortal. Outras igrejas, no caso a maioria, vai crer na alma imortal, que é a visão tricotômica, que nós somos compostos por 3 elementos, corpo, espírito e alma. E outras vão, no caso a dicotômica, é corpo e espírito. A junção dos dois forma a alma, não tem um terceiro elemento separado. A alma, ela faz parte da junção do corpo e espírito. Então, ou seja, as igrejas que são dicotômicas, pregam a dicotomia, elas também vão pregar o aniquilacionismo, que é o término, a extinção da vida após a morte totalmente. Então, ou seja, eles não creem na literalidade de lago de fogo, enxofre de inferno. Mas outras igrejas já concordam, baseado no quê? Também na própria Bíblia. No que a Bíblia vai falar acerca desse assunto. Então, ou seja, eu convido você, que é um cristão, que é um religioso, que vai ainda na igreja e tal, enfim, crê que é uma verdade absoluta, eu convido você a fazer uma análise para ver se realmente existe uma verdade absoluta nesse meio. E se existe uma verdade absoluta, como que é enxergada essa verdade absoluta? Você vai ver que a sua verdade absoluta ela entra em contradição com a de um outro cristão que também enxerga determinada coisa como uma verdade absoluta. Então, ou seja, o ponto de vista acaba criando uma contradição, uma discrepância, uma incoerência. Certo? Como também aqui tem esse exemplo, né? De Mateus 16, eu coloquei até o desenho aqui, Jesus, a pedra angular, falando para Pedro que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Que igreja que Jesus edificou? Também cada cristão, cada divisão eclesiológica vai enxergar isso de uma forma, de uma maneira. O que também entra em grande contradição. Então, ou seja, é para você parar para analisar que não existe uma verdade absoluta. Sem contar que, aqui ó, outra imagem aqui que resume bem, sem contar que cada igreja, ela forma o seu Jesus, a sua Bíblia, a sua interpretação, a sua forma de crença, de acordo com a sua imagem, semelhança e interesse. Aqui ó, você tem diversas placas de igreja aqui nessa imagem do lado. E cada igreja aí, todas elas têm uma coisa em comum, são cristãs. Não tem como discordar disso. Porém, se você parar para analisar, todas elas, cada uma prega
essa fé cristã de uma forma, de uma maneira. Cria o seu próprio Deus, cria o seu próprio Jesus baseado na Bíblia. Sem contar igrejas que fazem sua própria versão, né, sua própria versão própria de Bíblia. Certo? Que é o caso, por exemplo, dos Testemunhos de Jeová com a tradução do Novo Mundo. Enfim. Então, por aí afora você vê que a religião é uma enganação. Eu sei que tem pessoas que precisam da religião por causa de um vício, por causa de uma criminalidade, mau costume, enfim. Mas se você é uma pessoa que sabe o que é certo e o que é errado, eu te convido você a parar para analisar para ver se realmente compensa você continuar seguindo isso. Certo? O comentário do nosso amigo aqui foi um comentário brilhante. Eu agradeço muito, Telmo Gama, o seu comentário. Procurei aqui me empenhar no vídeo, né? O assunto é muito extenso, mas não compensa se estender muito, porque fica aquele negócio enjoativo e também tem outros temas para ser tratado aqui no canal. Mas fico muito agradecido a você e também as demais pessoas e amigos que têm participado aqui no canal comentando, expondo suas ideias, sua discordância, sua concordância, uma crítica, um elogio. Eu acho isso muito bom. Fico muito feliz de ver o canal. Nós criando assim um círculo, né, de contato, de comunicação e expondo cada um a sua concepção e suas ideias. Fico muito feliz que o canal Analisando a Fé pela Razão tem reunido pessoas de diferentes mentalidades e cada uma debatendo ali, expondo o seu ponto de vista. Fico muito feliz. Se você é novo no canal, gostou do vídeo, deixa o seu like, não se deixe de se inscrever e curtir nossa página no Facebook, Analisando a Fé pela Razão. Agradeço todos os amigos que têm participado, o nosso amigo Telmo Gama também, que no caso foi aqui feito o vídeo, né? O Kennedy Litaif, o pastor Jefferson, a nossa amiga Andréa Rocha, o Adoceias. Agradeço aos demais amigos que têm comentado e compartilhado aí suas ideias. Vocês são muito bem-vindos aqui, a casa é nossa. Muito obrigado aí, um forte abraço e paz a todos.